Meus irmãos e minhas irmãs, que sopa foi essa? Que sopa abençoada. Louvado seja Deus. Fui alimentado, abastecido. Estou animado para a segunda etapa. E você? Você pode ficar em pé? Você pode dar uma esticada de mão aí, quem está perto de você. Vê se a pessoa está com a sopa aí no bolso, uma sopa aí na bolsa. Cuidado com a tua sopa aí, não dá sopa não, hein? Deus abençoe, boa noite. Graças a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está mais atrás, chega mais para frente. Nós somos aqui da frente presbiteriana. IPG2. Vamos lá. Pode sentar agora, gente. Vamos lá. Retomando aí para os slides. A gente começou falando sobre uma série de coisas importantes. A gente parou exatamente nesse ponto que aqui está. E é uma bênção, né? Uma pessoa preciosa me perguntou sobre como é que a gente aborda uma pessoa, né? Assim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para abordar as pessoas. E existe sempre uma ação espiritual. É o meu entendimento, tá? Claro, pode ter entendimento diferente, mas o meu entendimento é espiritual. Deus vai te dar uma palavra. E não é uma palavra assim, oh, eu soube, Deus está me falando na sua vida. Tá? Não é essa coisa, não. Isso é outra história. Mas, às vezes, Deus pode te dar uma palavra. Você vai falar alguma coisa e esta é uma palavra-chave para a vida da pessoa. Mas Deus pode mudar completamente uma coisa que está clara. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz parte daquele grupo de evangelistas que eu te falei, e nós fomos evangelizar. Teve um cantor nos anos 80, quem viveu aqui nos anos 80 deve ter chorado com Guilherme Arantes. O Guilherme Arantes era um cantor sensacional. Todas as garotas achavam que elas eram a garota do Cheia de Charme que ele cantava. E os homens achavam que eles estavam com os olhos vermelhos, êxtase e tantas outras músicas que ele cantava. E cantava maravilhosamente, ainda canta maravilhosamente bem. Ele foi à Vitória organizar lá, teve um show lá, e eu entrei com o meu grupo, nós botamos uma faixa do lado de fora para quem entrava, e a faixa dizia: se a sua alegria acabar no fim da noite, experimente Jesus, alegria por toda a vida. Linda frase, né? Então a pessoa entrava para o show, saía triste, porque a adrenalina baixa, lembrava daquela faixa, essa era a nossa intenção. E a gente queria fazer uma coisa assim, um pouquinho mais impactante para ele, especificamente. Então, nós entramos no ginásio, essas coisas de Deus, o cara autorizou, eu entrei, com mais um nós botamos uma faixa. Eu e mais um nós botamos a faixa. A faixa era leve, dizia assim, Guilherme Arantes, deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Uma frase light, não é uma frase assim, nem muito direta, uma frase assim até um pouco educada, né? E estava claro lá, Guilherme Arantes. E ele passou o som do show vendo a placa, ok? Aconteceu o show, todo mundo aconteceu, foi embora. No outro dia eu estava na rádio, já trabalhava em rádio naquela época, tinha um programa evangélico, eu colocava vários ouvintes no ar sem saber quem eles eram. Eu gosto de emoção. Teve aquela coisa que deu errado, a luz acaba, eu gosto desse negócio. Então, vocês já viram aí, né? Fique tranquilo. E aí, quando eu botava o telefone, eu botava só o dedo assim, tocava o telefone, entrava uma pessoa, entrou a pessoa. JR, eu quero dar um testemunho. Sei, nunca sabe o que vai acontecer, né? E a pessoa disse, olha, a minha irmã fulana, deu o nome dela, ela foi no show do Guilherme Arantes ontem. Eu falei, é mesmo? É. E aí, não, ela entrou no show e tinha uma faixa com o nome dela, fulana, você não lembra o nome dela? Fulana, deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Eu perguntei, com o nome dela? Porque eu botei Guilherme Arantes, né? Falei, com o nome dela, e ela parou, orou, largou o show, foi para casa e voltou para Jesus Cristo. E todo mundo deu glória lá, como nós aqui, ficamos felizes, e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Falei, gente, se alguém tivesse falado assim, ó, outra pessoa colocou a faixa, eu falei, será que botou mesmo? Tal. Mas eu que botei a faixa. Ela leu o nome dela, mas o nome que estava escrito lá era Guilherme Arantes. Então, Deus pode utilizar de uma outra forma que você não controla. Você não controla, porque você é controlado pelo Espírito Santo. Dá para entender isso? Deus vai te dar uma palavra e você vai usar essa palavra. Você não tem que convencer ninguém de nada, você não vende nada, você só expõe o Evangelho.
O Evangelho de Cristo vai transformar as pessoas em nome de Jesus. Aqui na nossa tela, uma proposta para o desenvolvimento da missão da igreja e evangelização urbana. Ela tem 4 etapas bastante claras e muito simples. A primeira etapa é conhecer o Evangelho. A segunda etapa é conhecer a cidade. A terceira etapa é contextualizar o Evangelho para a cidade. E a quarta etapa é capacitar a igreja. Cada uma dessas 4 etapas aí, elas podem trazer para nós alguns ingredientes importantes que a gente precisa ter pensando na questão da evangelização. A gente não pode pensar em evangelização se não passarmos por essas etapas. Essa é uma opinião, evidentemente, é um ponto de vista que eu tenho, que eu posso compartilhar com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Eu vou passar por cada uma dessas etapas de forma objetiva. A primeira delas é conhecer o Evangelho. Não foi. Sou eu? É você? Somos nós? Não, agora vai. Bom, foi. Conhecer o Evangelho. Então, a gente não tem condições de falar do Evangelho sem conhecer o Evangelho. Mas também você não vai conhecer tudo, você não sabe tudo, né? Nós, os pastores, não temos todas as respostas, né? A gente precisa ter respostas e buscar as respostas, mas a gente não tem todas as respostas, você não sabe tudo. Às vezes você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa te faz uma pergunta e você não sabe a resposta. Por conta disso, muita gente evita de então eu nem vou. Porque se eu for lá, a pessoa me faz uma... Tem gente que gosta de fazer aquelas perguntinhas miseráveis, não tem? Tem gente que faz a pergunta sabendo a resposta, sem saber se você sabe. É deslealdade, mas tem gente que faz isso. Ok, mas eu e você precisamos conhecer o Evangelho. Então, veja lá, você pode não ter todas as respostas do mundo, mas você conhece o Evangelho. O Evangelho foi revelado a você. Ninguém conhece o Evangelho se o Evangelho não for revelado. A gente parte da doutrina da revelação. O Espírito Santo trouxe para os escritores a possibilidade de escrever. Pelo Espírito Santo nós temos acesso à palavra, nós somos iluminados pelo Espírito Santo, vamos receber essa palavra. Esse conhecimento da palavra é algo que vem do Espírito Santo, porque ele vai nos iluminando, mas exige de nós uma disciplina. A disciplina de estudar para conhecer o Evangelho. Dentro dessa perspectiva, nós temos essa revelação de Deus, essa iluminação, que nós vamos conhecer o Evangelho. À medida que a gente conhece o Evangelho, a gente crê no Evangelho. Esse Evangelho que é examinado, nós vamos meditar, vamos vivenciar, para finalmente podermos anunciar. Então, existe uma etapa que é muito importante na nossa vida, que é a etapa de conhecer o Evangelho. A gente precisa ter uma disciplina para isso. A disciplina da leitura das Escrituras. Quanto tempo você separa para ler as Escrituras? Diariamente, ou preferencialmente, é isso. Um adolescente uma vez me disse, Heavy, eu perguntei para ele assim, queria ser membro da igreja. Eu falei, você está pronto? Estou pronto. Quando a pessoa diz que está pronto, ela não está pronto, você sabe disso, né? Está pronto? Estou pronto. Aí eu falei, você está lendo a Bíblia? Direto. Direto? Direto, Heavy. Mas como assim direto? Sempre. Sempre. Eu fiquei empolgado com aquilo ali. E perguntei para ele, todo dia? Todo dia não. Todo dia não? Mas quando você lê a Bíblia? Sempre. Um dia sim, um dia não? Também não, né? Poxa, um dia sim, um dia não também não dá, né? Quando você lê a Bíblia? Sempre. E eu fui lá até chegar, uma vez por semana, ele disse sempre que o pastor pede para ler. O sempre tinha esse sufixo aí, sempre que o pastor pede para ler. A gente precisa aprender a ter essa disciplina. Curiosamente, a igreja presbiteriana é conhecida no Brasil pelas outras igrejas como uma igreja que estuda muito a Bíblia. E eu não sei se eles estão certos, mas eu não conto nada para eles. Tá certo? Eu faço aquela cara, realmente, isso é uma questão séria, nós temos uma relevância, mas a gente precisa ter esse contato com as Escrituras, né? A gente precisa aprender aquilo que a Bíblia nos traz. Conhecer o Evangelho é fundamental. Então, a gente só vai vivenciar a nossa missão, o cumprimento daquela missão, que é a missão de Deus. A gente só vai estar desenvolvendo esse nosso evangelismo urbano à medida que a gente conhece o Evangelho. Você não vai conhecer tudo. Então, não fique imaginando que, não, eu vou estudar a Bíblia inteira e depois que eu tiver todas as respostas, eu vou evangelizar. Sabe o que vai acontecer? Morreu. Embarcou, decolou, foi para o céu, acabou, não dá tempo. Nenhum de nós vai aprender tudo, nós precisamos aprender sempre, não aquele sempre, mas um novo sempre, o sempre daquele que vai sempre separar um tempo da sua vida, todos os dias, para ler as Sagradas Escrituras. Nosso tempo está sendo roubado,
nós estamos perdendo um bem preciosíssimo. Você veja, olha que coisa interessante. Você tem A e B, A e B. A pode doar para B um órgão. A pode doar para B um órgão. Tem gente que doa um órgão para o outro. A gente pode doar presentes. A gente pode doar uma série de coisas, mas tempo a gente não consegue doar. Porque o tempo é pessoal e o tempo passa. O tempo passa. Quando a gente faz aniversário, a gente começa sempre a repensar a nossa vida, não é verdade? Eu entrei em rádio com 16 anos. Isso foi em 1519. Quando eu entrei em rádio em 1519, eu tinha 16 anos. Eu tinha uma vida pela frente. Quando eu imaginava alguém com 40, eu achava que aquela pessoa uma pessoa velha, até chegar aos 40. E alguém me disse, chegou aos 40, agora aguenta. E quando você passa dos 50, você passa a enxergar a vida de uma outra forma, de um outro prisma. E esses dias lá na nossa igreja, eu falei alguma coisa sobre idade, chegou na fila dos cumprimentos, uma senhorinha, chegou e disse, reverendo, eu tenho 93 anos. Eu falei, oh, que bênção, louvado seja Deus. Atrás dela, reverendo, eu tenho 95. E a terceira que estava atrás dela, tudo juntinha, parecia uma fila, né? A terceira falou, reverendo, eu tenho 99 anos. Aí eu digo, eu faço um comercial disso, se você quiser longevidade, venha para as Américas. A de 99 tem 100, todas vivas, hein? Todas as meninas continuam vivinhas lá. A de 99 agora tem 101 anos, rompendo em fé e com alegria. Veja a perspectiva da idade, mas o tempo passa. A de 101 já teve 50 e se achava velha. O tempo passa. Você precisa aprender a aproveitar o tempo da sua vida com aquilo que de fato vale a pena. Conhecer a palavra do Senhor é algo maravilhoso e nós podemos aprender todo dia. Um camarada me disse assim, que ele estava lendo muito a Bíblia, e falou assim, olha, eu estou lendo muito a Bíblia, estou impressionado como a Bíblia é a favor da reencarnação. Aí eu falei, Jesus amado, o que você está lendo? Ele falou assim, eu li Mateus, Jesus nasceu, morreu, reencarnou em Marcos. Morreu, reencarnou em Lucas. João. Aí eu falei para ele assim, pô, primeiro, não é bem isso, mas continua lendo. Lê de novo, vai lendo de novo, vai lendo de novo, vai lendo de novo. Ok? Ele estava com a interpretação absolutamente equivocada. Mas eu encorajei a ler. Vai, continua lendo, continua lendo, continua lendo. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia. E não tem, gente, não tem outro segredo que não a disciplina. A disciplina. Todo dia, porção das Escrituras, conheça o Evangelho. Quando você conhece o Evangelho, você passa a crer no Evangelho. Ele é verdade. Ele se torna uma verdade na sua vida. Porque você crê no Evangelho, ele se torna agora um motivo para você falar, porque você vai querer compartilhar o Evangelho. E a gente que trabalha com educação sabe que a melhor forma de você aprender é você ensinar. A melhor forma de você estudar, você está estudando uma matéria difícil lá, você faz as suas anotações, daqui a pouco você começa a dar aula como se você estivesse falando para alguém. Você vai perceber como esta forma faz com que você apreenda ainda mais o assunto que você está estudando. Quando você faz isso relacionado à Bíblia, é uma coisa maravilhosa, porque você começa a fazer pequenos sermões. E aí você tem essa oportunidade. A igreja é um lugar extraordinário, porque o adolescente na igreja tem a oportunidade de pregar para adolescentes. E eu fui um adolescente privilegiado. Meu pai era líder dos adolescentes. Meu pai, um santo, um anjo, The Chosen, meu pai, The Chosen. Sensacional. Papai era líder dos adolescentes, então eu trabalhava com ele, eu era um adolescente líder, junto com ele. E eu e os meus amigos da minha época, nós tínhamos a oportunidade de pregar. A gente pregava, dava aula, palestra, aí nós éramos organizados em federação, aí tinha as eleições, aí eu fui eleito, aí um belo dia, com a igreja lotada a igreja, eu fui agradecer e falar do congresso, e disse, o congresso foi muito bom, os adolescentes todos lá. Aí chegou um determinado momento, eu falei assim, os palestreiros eram maravilhosos. Quando eu soltei o palestreiros, a igreja veio abaixo. Tem um cara que eu lembro muito bem dele, ele levantou e ficava apontando o dedo assim, ó. Eu lembro dele, com paz no coração já, na época não. Na época eu queria
sufocá-lo, entendeu? Mas depois eu lembro disso como uma expressão que Deus me deu para dizer o seguinte: olha, você vai errar, mas você não vai desistir. A igreja me convidou, meu pastor me convidou para pregar num culto. Eu tinha uns 15 anos, culto de meio de semana, claro. Na primeira fileira, um presbítero Paixão, que nome lindo. E enquanto eu pregava, ele ficava de cabeça baixa. Aí eu pregava e pensava: meu Deus, está ruim demais. Se o Paixão, que é paixão, cheio de paixão, nem olha para mim, sinal que está ruim. Mas eu fui e encerrei. Depois que eu encerrei, eu perguntei para ele assim, estava ruim assim? Ele falou assim: não, eu não olhei porque eu não queria te inibir. Eu falei: ah, miserável. Ele não queria me inibir. Passou uns dias, um presidente da UPH, Diácono Nauir, isso lá em 1519, ele me encontra e disse: Júnior, ele é bravo, Júnior, você prega? Eu pensei que ele estava falando da escola, eu evangelizava a minha escola toda. Os meus amigos recebiam folhetos meus, eles jogavam bafo com folheto, sabe bafo? Bafo com folheto. Eles trocavam entre eles: isso aqui é raro, eu tenho isso aqui, você não tem e tal. Entre eles lá, eu falei: pode fazer o que vocês quiserem. Eu estava evangelizando os meninos. Eu achei que era isso. Eu falei assim: claro que eu prego. Ele falou assim: está escalado. Segunda-feira vai ter o culto da UPH na casa, não sei quem, e a igreja inteira. Eu fiquei desesperado, uma semana desesperado com aquele negócio. Preparei o sermão, preguei por longos 5 minutos. Acabou a bateria com 5 minutos. Eu achei que eu tinha pregado 1 hora, mas na verdade foram só 5. Vai acontecer, não desista. Conheça o Evangelho, creia no Evangelho e pregue o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa primeira etapa, a etapa do conhecer o Evangelho. A segunda etapa é muito importante, que é conhecer a cidade. Conhecer a cidade. Essa leitura de cidade é muito importante. Eu sou um plantador de igrejas. A nossa igreja foi plantada a partir de um pequeno grupo de 27 adultos e 3 crianças, que era a nossa composição do que a gente chama de grupo base. Esse grupo base é um grupo onde você precisa criar com eles uma unidade visionária, um alinhamento, porque senão cada um está pensando uma coisa. E é fundamental que nessa construção da plantação de igreja, no meu caso, mas do anúncio do Evangelho para cada um de nós, seguir essas 5 etapas que eu considero muito importantes. A primeira delas é: estude a história da cidade. Onde você estiver, estude a história. Nasceu como? Guará. Guará vem de onde? Guará vem de onde? O que significa esse nome? Qual foi a história? O que isso aqui era antes? Por que as pessoas vieram para o lado de cá? Qual é a história que está por trás disso? Você vai estudar a história, você conhece a história. O segundo, você vai ouvir as histórias das pessoas. Ouvir histórias é uma coisa maravilhosa. Teve um camarada, um grande escritor, que foi pastor presbiteriano e não ficou mais, chamado Rubem Alves. Ele conta uma história de gente que estava dentro do ônibus. E a história de ônibus é muito legal. A gente escuta muita história no ônibus, né? No trem, no metrô, numa van, a história dos outros. E tem hora que a história é boa, e é boa e é engraçada. A gente segura para não rir, para não mostrar que a gente estava prestando atenção na história. Não é desconfortável? A pessoa conta a história engraçada, para não... Mas ele conta a história que a pessoa estava contando uma história. E era interessante que a história que ele conta no seu livro é que a pessoa dizia mais ou menos assim: ah, menina, eu estou com a dor na minha perna, olha, eu não consigo, mal consigo andar. A outra falou assim: na minha dói as 2 pernas estão doendo. As 2 pernas estão doendo, minhas pernas estão doendo, mas olha, a minha filha está passando um problema com o marido. Sua filha, lá em casa, é a minha filha e meu filho, cada um com o seu cônjuge. E cada hora que a menina contava uma história, a outra aumentava, pegava uma outra história, pior do que a outra. Era uma disputa de quem estava pior. É essa a disputa. E com base nisso, ele usa um termo que ele diz o seguinte: olha, a gente tem muitas escolas de oratória, mas quase nenhuma ou nenhuma de escutatória. O que ele estava dizendo? Que a primeira queria ser ouvida, mas a segunda também. Não sei se você já teve a experiência de começar a conversar com a pessoa e você: olha, eu estou com uma dificuldade, a pessoa: eu também. Eu falei: mas peraí, a vez é minha. Eu comecei a história, eu que te chamei para conversar. Então, entenda,
A gente precisa aprender a ouvir as pessoas. E a melhor forma de ouvir é ouvir histórias. Ouça, ouça, ouça histórias. Terceiro, analise as pesquisas e dados. Eu trouxe ali o IBGE na primeira etapa, que são alguns dados, mas olha, tem muitos dados disponíveis para você identificar. Hoje em dia, tem muitos estudos que estão sendo feitos. E os estudos estão sendo feitos, e muitos deles apresentam para a gente terminologias novas, com as quais nós não estamos habituados, acostumados, e a gente vai começar a entender. Eu fiz uma série lá na igreja recentemente, e numa ocasião dessa, eu trouxe uma fala sobre o uso do celular. O celular é maravilhoso, né? Ele tem várias utilidades. Por exemplo, uma utilidade que eu queria que ele fizesse foi cronometrar. Olha como é que está. Eu abri o cronômetro, mas só não deu start. Tem a menor ideia onde eu estou. Me ajuda com o tempo aí, Orlando, tá bom? Deixa eu esquecer, não. O celular pode ser uma benção. Mas a pesquisa indica que você, eu e você, nós estamos abrindo o celular sem perceber. Então, a pesquisa diz o seguinte, olha, que 11% das vezes que alguém abre o celular é em resposta a alguma notificação. Ou seja, você está com o celular e bateu ali a notificação, você abre por conta disso. 89% é sem perceber. Sem perceber. Ou seja, essa é uma análise que precisa ser feita. E isso é fruto de um estudo que está sendo desenvolvido. A gente precisa aprender a estudar as pesquisas e analisar os dados que estão aí. Quarta etapa, ande pela cidade. Esse andar pela cidade é um andar para você ouvir o barulho, ouvir o som, interagir com as pessoas, quem elas são, como é que as pessoas falam, como é que elas conversam, como é que elas constroem vocabulário, como é que elas andam pelas ruas, o que é que elas gostam. Eu preguei uma vez em Campina Grande. Saindo de lá, eu fui para João Pessoa e fui para o aeroporto. Quando eu chego lá no aeroporto, eu vou me alimentar e chego num restaurante, coloco o prato ali na bandeja, e na balança, e a pessoa olha para mim e diz assim, Averaldo, e Averaldo é o meu nome. Averaldo? Eu olhei para ele, desconfiado, e falei, você me conhece? Eu disse, não. Você não me conhece? Não. Eu olhei para ver se tinha alguém, né? Falei assim, alguém está me zoando, né? Fico aí zoando as pessoas, olhei, não tinha ninguém. Olhei para ver se eu estava com crachá, porque podia ser o crachá. Não tinha nada. Aí eu perguntei, você não me conhece? Não. O que você falou? Aí ele repetiu devagarzinho, vai beber algo? Né, mozinho? Fala rápido isso. Averaldo? Averaldo? Averaldo! E aí você aprende o sotaque, a velocidade da fala, entendeu? Você começa a ter mais discernimento sobre as coisas. Isso não tem jeito de fazer se você não andar pela cidade. Quinto, ame a cidade. Ame a cidade. Eu moro no Rio, um lugar tranquilo. Eu vou falar isso 100 vezes até colar. O Rio de Janeiro não é um lugar tranquilo. Aí como é que eu falo sobre o Rio? O Rio é violento, chegar na igreja, meus irmãos, olha, cuidado aí na cidade. As pessoas vão embora. Vai um para Petrópolis, Teresópolis, como é que é lá, os seus pais estão onde, meu? Iguaba. Não, eu digo que o Rio de Janeiro é um lugar animado. Às vezes você tem que correr, um lugar animado, pessoas animadas. Tem gente que grita, tem fogos. Às vezes não são fogos, às vezes são outros barulhos que tem. Mas eu não posso ficar falando mal da cidade onde eu moro. Eu estou nela. Não é verdade? Eu estou na cidade. Quando eu falo mal da cidade onde eu estou falando mal de mim mesmo. Eu não gosto de falar mal de mim, não gosto que as pessoas falem mal de mim, por que eu vou falar mal de mim? Né? Então, a gente precisa amar a cidade. E é interessante quando você começa a pensar em evangelizar a cidade, Deus te dá um amor pela cidade incrível, incrível. Antes de ir para o Rio, eu tinha a seguinte imagem, que eu não sei se é a sua. Eu tinha a imagem que a cada esquina alguém seria assaltado. As pessoas são assaltadas, mas não a cada esquina. Eu tinha a ideia
de que as crianças jogavam bola com crânio. Sinceramente. Sinceramente, é isso que eu imaginava. Que a gente ia na padaria, e a pessoa, sendo na padaria, você ia buscar pão, voltava falando sobre um presunto, que não é de botar no pão, o outro presunto. No Rio tem umas expressões que a pessoa diz assim, olha, fulano, como é que está fulano? Embarcou. Não fica pensando que trabalha no mar, não. Embarcou quer dizer que ele decolou, se é que você me entende. Existem expressões que você descobre na cidade onde você está, porque você ama a cidade. Então, para mim, o Rio de Janeiro é uma cidade... Olha, vou pensar numa frase aqui agora. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Não ficou bonita essa frase minha? Essa frase minha é maravilhosa. Vai dar música isso aí. Então, veja, quando você pensa na cidade onde você está, ame a cidade. Ame a cidade. Veja coisas boas que a cidade tem. Ache. Quem procura, acha. Nós todos podemos encontrar coisas boas. E o Rio de Janeiro, quem já foi lá sabe que é um lugar maravilhoso, lindo demais. As pessoas são acolhedoras, o carioca é divertido, o carioca conta história, o carioca é seu amigo de infância no primeiro contato. E no primeiro contato você já é de casa. As pessoas te chamam lá no Rio de Janeiro de doutor, de patrão, entendeu? De irmão, brother. Gostou do brother? A gente sabe que é importante a gente identificar os problemas que a cidade tem, mas a gente precisa amar profundamente a cidade onde nós estamos. É necessário contextualizar o Evangelho. E aí, a expressão que está aí é do pastor Tim Keller, que nós somos muito conectados a tudo que o Keller fez. A nossa igreja foi plantada com apoio da igreja do Tim Keller, e ele tem muita influência na minha vida, e vocês vão ver isso no final. Contextualizar o Evangelho para a cidade. Você consegue ler? Lê comigo aí o que ele diz aí nos textos. Contextualização saudável significa o quê? Comunicação e o ministério do Evangelho a determinada cultura, mas sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho. Então, você não tem aí uma contextualização que você adultera o Evangelho, que o Evangelho deixa de ser Evangelho. Você vai construir a contextualização para que as pessoas possam entender. As pessoas precisam entender o Evangelho. Então, você não vai transformar o Evangelho numa água com açúcar para que as pessoas recebam o Evangelho. O Evangelho, muitas vezes, ele nos bate, né? Ele nos sacode. É necessário que você exponha o Evangelho com a clareza que o Evangelho tem. Mas você consegue contextualizar, você pode usar uma linguagem que as pessoas vão entender. Existe uma palavra que no Rio tem vários significados. Eu quero exemplificá-la. Meu cunhado pregou no acampamento e lá no acampamento alguém foi ao quarto dele e disse para ele o seguinte: olha, pastor, sou esculachou. E saiu. O meu cunhado, paulista de Tatuí, mora em São Paulo, na capital há muitos anos, ajoelhou e chorou. Eu cheguei no quarto, estava chorando. Ele é meio, chorando. Eu falei assim, cara, o que que eu... Poxa, uma pessoa veio aqui, me arrasou. Eu disse, não, meu pessoal não faz isso, não. Não, me arrasou, sim, me arrasou, falou que eu preguei mal. Eu falei, mas que isso? O pessoal aqui não faz isso. Onde já se viu entrar no quarto que o pastor está, dizer que ele pregou mal? Eu perguntei, o que que eles falaram? O que que eles falaram? Ele falou que eu esculachei. Eu falei, cara, esculachou um elogio. Ah, é? É, você esculachou. Mas a mãe é que sabe que às vezes você chega no quarto do seu filho, o quarto está esculachado. Mas se alguém, um bandido, é preso, ele diz para a polícia o quê? Não esculacha. E cada uma das vezes que eu usei o verbo esculachar, ele tem um sentido diferente. Então eu preciso contextualizar, eu não posso chegar num lugar utilizando uma expressão, uma palavra que as pessoas não vão entender. O Evangelho, ele é contextualizado, mas ele não é mudado. Quem muda são as pessoas por conta da contextualização do Evangelho, ok? Então você não reproduz uma coisa que é feita no lugar e coloca nesse lugar. Vide o exemplo lá que eu falei da capoeira. Capacitar a igreja.
E esse aqui é o nosso último ponto, capacitar a igreja. Eu separei aqui em 3 etapas importantes que a igreja precisa ser capacitada. Veja que nós estamos num processo aqui importante, em que a gente está seguindo aquelas 4 etapas. Primeiro, conhecer o evangelho, conhecer a cidade, contextualizar o evangelho para a cidade e, finalmente, capacitar a igreja. Capacitar a igreja, ela é fundamental nessa nossa história. O que eu chamo de acolhimento? Eu chamo de acolhimento a capacidade que a igreja tem de acolher as pessoas, que as pessoas se sentem importantes, que as pessoas se sentem valiosas. Mas não é uma estratégia, não, é verdade. É verdade. Não é venda, não. Sabe como é que é venda? Você compra um determinado carro, na pré-venda, seu carro é maravilhoso, as pessoas te adoram. Você encontra pessoas que são seus amigos de infância vendendo um carro. Depois que você comprou o carro, pós-venda, olha, é uma encrenca, a pessoa nem lembra mais que você existe. Não é isso, não. Acolhimento é quando a pessoa chega naquela igreja aqui, ó, naquela porta ali, ela entra, alguém a acolhe e alguém aprende o nome dela e não esquece. E alguém se importa. Seu nome, como é que é seu nome? Everton, com W ou com V? Com E. Não, é, mas... Você é de onde, Everton? Ah, carioca, ó, logo vê, rapaz. É da zoeira. Valeu, Everton. Então, começa com E, mas depois é V ou W? V. E no final é N ou M? Cada vez que eu fiz isso aqui, eu estou dizendo para ele que eu me importei com o nome dele. Não é o Everton. Estou zoando. Não é Everton. Quando você se importa com o nome. Aprender o nome de uma pessoa é muito difícil. Tem nome que é muito difícil. Não é verdade? Como é que é o seu nome? Ana Terra. Que lindo. Deus te abençoe, Ana Terra. A gente fala o nome da pessoa. Oi, Ana Terra, como é que você está? Você tem quantos anos, Ana Terra? 8 anos. Você mora aqui mesmo, Ana Terra? Mora sim. E você está estudando, Ana Terra? Tá bom. Você vai à escola, Ana Terra? São coisas diferentes, eu sei. O que você pensou aí que são coisas diferentes. Estudar é uma coisa e ir à escola é outra coisa, né? Mais ou menos como igreja, né? Ir à igreja é uma coisa, ser igreja é outra. Mas eu repeti o nome dela várias vezes, vocês ouviram. E essa é uma técnica. Mas eu não uso a técnica como técnica. Eu quero aprender o nome da Ana Terra e do Everton. Tá certo? Que é com E, com V e com N no final. E nós já sabemos que Ana Terra, questão da escola, precisamos tratar esse assunto um pouco melhor. Mas esse é um tema para um outro dia, com outras pessoas envolvidas, que não é o meu caso. Vocês compreendem isso? Muito bem. Eu frequentei uma igreja durante um mês. No primeiro dia alguém me perguntou o nome, e eu botei um nome fácil, Juninho, que é Averaldo Ferreira Vargas Júnior, o JR vem de Júnior. Juninho. Um mês depois, a mesma pessoa perguntou para mim, é a sua primeira vez aqui? E eu pensei, última. É um exagero. Claro que é um exagero, mas eu pensei. Por quê? Falei, cara, eu não estou sendo visto. Tem gente que não vem à igreja para ver se alguém lembra. Aí é maluquice. Tem que tratar com psicólogo, é outra história. Não é verdade? Agora, a gente é que precisa acolher as pessoas. E essa menina que está aqui liderou durante muito tempo o nosso time de acolhimento lá na nossa igreja. E ela desenvolveu com as meninas da nossa igreja uma capacidade extraordinária de acolher. Acolher é mais do que receber. Receber é bom dia, bem-vindo. Acolher é integrar. É uma capacidade de olhar para o Everton e falar assim, Everton, você é do Rio, mas você mora aqui, está precisando de alguma coisa, Everton na terra, vamos conversar sobre aquele assunto da escola depois. Você cria um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidas. O acolhimento é fundamental. Ganhar uma pessoa, evangelizar a pessoa lá fora, a pessoa chega aqui, ninguém fala com ela. Vou contar para vocês uma coisa que tem no Rio, que é terrível, panela. No Rio. Nas igrejas lá. Aqueles grupinhos que só ficam entre eles, sabe? No Rio. Não sei se já expandiu isso, foi para outros lugares. Mas lá no Rio tem. Lá na nossa igreja não tem não, né, amor? Claro que não. Até porque eu estou esquecido hoje. Todo lugar tem. Mas, gente, é uma coisa tão ruim. Quando as pessoas se fecham entre elas, não olham para fora para ver quem está aqui, quem é novo aqui, quem está chegando, ou mesmo uma pessoa que transmite pelo olhar que não está bem.
Segunda etapa é discipulado. Se você não fizer discipulado, não vai adiantar nada. Se você não discipular as pessoas, não vão aprender nada. A gente precisa aprender a discipular as pessoas. Discípulos é a ordem que Jesus nos deu em Mateus 28, 18 a 20. E de fazer discípulos de todas as nações. O discípulo não é discípulo meu e seu. Nós vamos fazer discípulo de Jesus. Esse trabalho discipulado é uma etapa essencial na nossa vida. Tem muita gente que vem à igreja há 257 anos, mas não é discípulo de Jesus. Não sabe nada sobre esse assunto. Terceira etapa, uma cultura para fora. Uma igreja nascida para fora. Esse foi um dos slogans da nossa igreja. Quando nós começamos a nossa igreja, eu fiz 3 perguntas. E essas 3 perguntas foram contextualizadas, fazem parte, integram um material escrito por 2 homens extraordinários. Um é o pastor Tim Keller, outro é um outro homem maravilhoso, um pastor chamado Alan Thompson. Eles construíram um manual de plantadores da igreja Redeemer, que é a igreja do Tim Keller. E essas 3 perguntas para mim foram essenciais. Então eu perguntei para os meus companheiros que estavam lá comigo, como são os seus amigos não cristãos que moram aqui? E eles me contaram, eles são isso, isso, isso. Eu fui escrevendo num quadro. Terminamos ali com uma oração, fizemos um culto. Quando na semana seguinte eu disse, olha, como você disser que seus amigos não cristãos são assim, assim, assim. Como fazer para atingi-los? Os meus amigos não cristãos. Ok, arrumamos a casa, organizamos de terceira etapa, no outro dia, terceiro encontro. Como alcançar essas pessoas e ainda permanecer com uma igreja séria e bíblica. Essas respostas construíram uma igreja para fora. Eu não perguntei como é que você quer a igreja. Entendeu, Everton? Everton, como é que você quer a igreja? Pastor, eu quero assim, assim, assado. Ana Terra, como é que você quer a igreja? Eu quero assim, assim, assado. E aí a igreja que o Everton quer é diferente da igreja que a Ana Terra quer. Nós já teríamos começado a igreja com grupos diferentes, e brigando entre si. Mas o objetivo é alcançar os de fora. Então o culto não é para nós, o culto não é para nos agradar, o culto não é para que a gente tenha um tempo gostoso e agradável. Nós não estamos aqui para examinar se os cantores estão cantando bem ou mal, se os instrumentistas estão indo bem ou mal, se o pregador está indo bem ou mal. Nós não estamos preocupados com isso, nós queremos que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Esse é o desafio da nossa vida. Preguei numa igreja uma vez, sem ar-condicionado, janelinha de canto assim, a igreja pequena. Aí começou o culto, uma irmã foi lá e fechou a janela. Aí eu pensei, deve ter esfriado ali, né? Esfriou. 1 minuto depois veio uma outra irmã e você rapaz, esquentou. Aí depois veio a primeira irmã que fechou outra vez. Agora ferveu. Agora o negócio vai ficar animado. Ninguém precisava me contar que havia um problema entre elas. Porque é uma coisa óbvia, até deselegante, sem educação. Se alguém for lá e fechou, deve ter algum motivo. Não precisa ficar lá, um tum lá, porque ninguém aguenta. E eu pensei, meu Deus, e se eu estiver pregando essas irmãs saindo no tapa aqui, como é que vai ser esse negócio? Fiquei preocupado, tudo pode acontecer. Mas acontece, queridos irmãos e irmãs, que se a gente não construir esse ambiente de uma igreja para fora, se nós ficarmos em si mesmados, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Sabe por quê? Porque uma igreja parada jamais chegará aos confins da terra. Tem um autor chamado Rodney Stark, escreveu esse livro que aí está, e eu vou resumir esse texto grande que está aí, em algumas palavras. Ele dizia mais ou menos assim: a igreja cresceu por conta da sua misericórdia, a igreja cresceu por causa do seu amor. Enquanto havia uma peste numa área específica e as pessoas fugiam daquela área por causa da peste, a igreja corria para aquela área para servir as pessoas e cuidar delas. A igreja cresceu porque as pessoas do lado de fora enxergaram que ela era amorosa. A ponto do imperador, que está aí no texto, o imperador Juliano, escreveu uma carta datada de 362, em que ele reclamava que os pagãos precisavam igualar as virtudes dos cristãos, pois o recente crescimento cristão fora provocado por seu caráter moral. Ele dizia, mesmo que fingido, e por sua benevolência para com os estranhos e pelo cuidado com os túmulos dos mortos.
Em outra carta, ele escreveu: penso que enquanto os pobres são negligenciados e vistos com indiferença pelos sacerdotes, se referindo ao grupo dele, os ímpios galileus, que somos nós, observam isso e se devotam à benevolência. Afirma ainda: os ímpios galileus prestam apoio não apenas a seus pobres, mas também aos nossos. Todo mundo pode ver que nosso povo não conta com a nossa ajuda. O impacto para ele foi que o cristão, a igreja cristã, avançava banhada e mergulhada em amor. O amor era uma coisa concreta, palpável, que estava diante dos olhos de todos. E isso fez com que a igreja pudesse avançar, segundo esse importante sociólogo. Ele faz um texto, a pesquisa dele tem em português também, é um material maravilhoso que você pode recorrer para buscar, para entender como a igreja avançou ao longo dos tempos, como as coisas podem acontecer, como a gente pode fazer diferença com pequenas coisas na nossa vizinhança. Às vezes na nossa escola, adolescente, jovem, universitário, tem alguém que está carecendo de ajuda e de apoio. Eu posso perceber que essa pessoa precisa de ajuda, uma coisa simples, e você e eu podemos ajudá-la, servi-la e abençoá-la. Uma igreja para dentro jamais chegará aos confins da terra. Nós somos uma igreja nascida para fora, para alcançar os de fora e trazê-los para dentro, onde eles serão acolhidos, discipulados e serão sempre, sempre amados. Quero agradecer o carinho dos meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, que a nossa noite de sexta seja maravilhosa, que o nosso final de semana seja extraordinário. Vou pedir mais uma vez que a Flávia fique de pé, porque quando ela está ao meu lado, eu fico bonito. Deus abençoe, meus irmãos.